Olá, meus queridos irmãos, tudo bem? Está começando agora mais uma oração da noite, para que a gente possa conversar com o nosso Criador, o nosso Redentor, o nosso Salvador, e depois disso dormir em paz e segurança em Deus. Meus queridos irmãos, eu, orientado por Deus, decidi criar essas noites de orações, com o intuito de nós crescermos espiritualmente, de nós orarmos por transformação do nosso caráter, de nós orarmos para nos confessarmos juntos os nossos pecados a Deus, de nós orarmos também por salvação familiar, de nós orarmos por libertação dos vícios, de nós orarmos por curas emocionais, que é o que tem atingido muito a população nos nossos dias de hoje. Se você quer fazer parte desse grupo, eu peço, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curta, comente e compartilhe, para que assim mais pessoas sejam transformadas por Cristo pela palavra e assim logo Cristo possa voltar nas nuvens do céu para nos buscar. Porque Ele nos prometeu, quando o Evangelho for pregado por todo mundo, então virá o fim. A cada noite nós estamos orando com um propósito. E o propósito dessa noite é orarmos por transformação do nosso caráter. Nós vamos agora ler um texto e logo depois de refletirmos nesse texto, vamos orar juntos por transformação do nosso caráter, para que a gente se prepare para que quando Cristo vier nós estejamos prontos para irmos morar com Ele no céu. E o texto que nós vamos ler se encontra em Mateus, capítulo 5, versículo 8, e diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Esse é o famoso sermão da montanha, quando Jesus foi, se sentou no monte e a partir dali então começou a ensinar os seus discípulos. E olha que ensinamento incrível esse que Jesus passou a eles. Felizes são os que são puros de coração, porque esses verão a Deus. Meus irmãos, se nós quisermos ver a Deus face a face, como Adão e Eva viam no jardim do Éden, quando Jesus voltar para nos buscar, nós precisamos ter um coração puro, nós precisamos ter o nosso caráter transformado. Nós somos pecadores. A Bíblia nos mostra que nós somos pecadores desde o nosso nascimento, mas Jesus nos diz que devemos ser puros para poder herdar o reino dos céus. Então, como isso é possível? Olha o que nos diz 1 João 1,9, e aí está a nossa resposta. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Está aqui, meus irmãos, a nossa resposta. Nós somos pecadores por natureza, mas para que a gente possa se manter puros, nós precisamos pedir perdão a Cristo todos os dias, porque todos os dias nós cometemos pecado, todos os dias nós pecamos contra Deus. Mas se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, se nós pedirmos perdão para Deus pelos nossos pecados, todos os dias de noite, como eu venho ensinando aqui no canal, Ele vai nos perdoar e Ele vai nos purificar de toda a injustiça. É assim que nós vamos ser puros aos olhos de Deus. É assim que nós vamos nos manter puros aqui nessa terra, enquanto Jesus não volta e não nos transforma. E assim, quando a gente peca durante o dia, mas chega à noite e a gente pede perdão, com sinceridade, com verdade, se arrependendo dos nossos pecados, Ele vai nos perdoar e Ele vai nos purificar. E assim no outro dia a mesma coisa, e no outro dia a mesma coisa. Todos os dias tem que ser feito isso, para que a gente se mantenha puro. E assim, quando Cristo voltar, meus irmãos, nós tenhamos o nosso caráter transformado e assim possamos ir juntos com Ele para o céu, viver eternamente. E é isso que eu mais desejo na minha vida, meus irmãos. É me preparar para estar com Cristo no céu. E é por isso que eu tenho certeza que Cristo me mostrou esse caminho aqui. Porque assim, quando eu estou fazendo esses vídeos para vocês, isso também tem efeito na minha vida. Eu cresço espiritualmente, o meu caráter também é transformado, porque além de passar isso para vocês que Cristo me ensina, eu também aprendo junto. Então isso é maravilhoso, e por isso eu decidi criar essas noites de oração, cada noite com um propósito. E essa noite é o propósito de transformação de caráter. É o caráter nosso que precisamos transformar aqui na terra. Quando Jesus voltar não vai ter mais tempo, meus irmãos. O tempo que temos de ser transformados é aqui na terra, é hoje, é enquanto estamos aqui aprendendo, é enquanto estamos na igreja, é enquanto estamos vivendo a nossa vida, o dia a dia. É nesse tempo que nós temos uma vida. A nossa vida, ela é passageira, é só um preparo para o céu. E se você, meu irmão, também deseja ter um caráter transformado, para que nós juntos possamos se encontrar um dia lá no céu, para louvar e adorar esse Deus, vamos orar juntos. Agora nós vamos orar por transformação do nosso caráter, para que a gente tenha o desejo, a vontade de pedir isso para Deus. Porque muitas das vezes a gente está na igreja, muitas vezes a gente estuda a Bíblia, muitas vezes a gente fala com Deus através da oração,
mas muitas vezes a gente não sabe orar, a gente não sabe o que pedir, a gente está na igreja somente esquentando o banco. Nós não pedimos realmente o que importa para a nossa salvação, nós não pedimos para que Cristo transforme o nosso caráter, nós não pedimos para que Ele nos ajude a querer ter o caráter transformado, porque muitas das vezes a gente não quer ser transformado. Muitas das vezes a gente quer fazer a nossa própria vontade, e essa não é a vontade de Deus. É para isso que nós estamos aqui, para orarmos, para que tenhamos desejo, para que tenhamos vontade de sermos transformados à semelhança de Cristo. E assim, quando Ele vier, sejamos preparados. Vamos orar juntos? Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, louvado, exaltado e engrandecido seja o Teu nome, Pai querido. Graças Te damos mais uma vez, Senhor Criador, porque o Senhor nos concedeu mais um dia de vida, Pai. O Senhor nos deu o alimento, o Senhor nos cuidou nesse dia. Muitas pessoas não têm a oportunidade de estar aqui mais uma noite para dormir tranquilos, mas nós estamos aqui porque o Senhor permitiu, porque o Senhor nos deu vida, porque o Senhor nos cuidou nesse dia. Querido Deus, estamos aqui nessa noite com um propósito de crescimento espiritual, de transformação do nosso caráter. Vimos aqui na Tua palavra em Mateus capítulo 5, versículo 8, no Sermão do Monte: felizes são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Adão e Eva tinham o privilégio de te ver face a face, mas depois do pecado isso acabou, Pai, e hoje não podemos mais te ver. Temos que agir pela fé. Mas nós temos fé, nós estamos aqui agora, aprendendo de Ti e agora conversando contigo, Pai, porque a oração nada mais é do que uma conversa, é abrir o coração a Ti. E o nosso desejo, Pai, é que o Senhor transforme o nosso caráter, transforme o nosso coração, purifique o nosso coração. Muitas das vezes, Senhor, nós vamos até a Ti, nós conversamos contigo, mas pedimos coisas que não nos engrandecem, que não nos transformam. Pedimos coisas para nos esbanjar, como diz em Tiago, Pai. Eu venho pedir agora por mim e pelas pessoas que estão orando comigo, que o Senhor nos ajude a querermos ter o caráter transformado, Pai. Que o Senhor nos ajude a querer nos preparar aqui nessa terra, para que quando o Senhor voltar estejamos prontos para irmos contigo para o céu. Que nós queremos ser transformados também para sermos cheios do Teu Espírito Santo e assim com fervor, com alegria, com determinação, com foco, com zelo, irmos levar a Tua mensagem para o próximo. Nos ajude a querer isso, Pai, porque muitas das vezes é difícil, nós não gostamos, nós não queremos orar, nós não queremos conversar contigo. Esse não é o nosso prazer, esse não é o nosso desejo. Mas coloque esse desejo dentro de nós, Pai. Muitas das vezes estamos mornos e oramos naquela oração mecânica. Tire isso de nós, que possamos ter uma comunhão contigo, que possamos ter um relacionamento de amizade contigo, que possamos andar contigo como andou Enoque, como andou Noé, como andou Abraão. Nos ensina, coloque em nós esse desejo, que nós queremos essa transformação dentro de nós, Pai. Eu te peço, eu te agradeço, querido Deus. Fique conosco nessa noite, envie os Teus anjos para estarem com cada um que está aqui nessa oração. Cuida, proteja suas famílias. E que essa mensagem não seja em vão, que nós temos o foco e o desejo, realmente eu preciso mudar, eu preciso crescer, eu preciso melhorar. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, se vocês gostaram dessa mensagem, eu peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, curtam, comentem e compartilhem esses vídeos para mais pessoas conhecerem a respeito da Palavra de Deus e assim serem transformadas e passarem para outras pessoas e assim logo Cristo vai poder voltar para nos buscar. Porque Ele disse em Mateus 24,14: e quando o Evangelho do Reino for pregado por todo mundo, então virá o fim. Então que possamos fazer a nossa parte. Uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus.